comissão ela trabalha no marco das políticas de direitos humanos que o Brasil vem desenvolvendo nessa caminhada democrática desde a ditadura militar. Essa política ela existiu em outros países, em outros momentos históricos. Existem comissões da verdade sobre violações contra populações indígenas na América do Norte, com o regime do apartheid na África do Sul, e aqui na América Latina essa política se desenvolveu com relação aos regimes ditatoriais que vigoraram nos anos 60, 70, 80 e até 90, né, no contexto de Guerra Fria. Quando se compara a ditadura brasileira com a argentina, com a chilena particularmente, alguns, ou que de má fé ou por ingenuidade, dizem que aqui houve uma dita branda. Porque, de fato, lá nesses países, Chile e Argentina, por exemplo, a extensão da repressão foi muito maior. Houve um número muito maior de torturados, de desaparecidos, de assassinatos, né? A ditadura aqui, ela se exerceu de outra forma, de forma violenta e cruel. Então, aqui foi ditadura, não foi dita branda, né? Mas a ditadura aqui foi mais sofisticada, ela manteve uma aparência institucional. Então tinha a Constituição, embora houvesse ato institucional, o Poder Judiciário funcionava, embora tutelado, mas funcionava, o Congresso Nacional, embora com 2 partidos consentidos, funcionava. Então tinha uma aparência de legalidade que as outras não tiveram o interesse de ter. A comissão no Brasil ela é criada por lei para explicar fatos, razões e circunstâncias das graves violações de direitos humanos e sua autoria, a rede de comando. A partir disso, a gente vai explicar como funcionaram as violações, como que morreram, por que torturaram. E aí, percebendo isso, a gente pode propor políticas públicas para que nunca mais aconteça. O legado da ditadura brasileira, ele é muito mais enraizado e mais violento do que o legado das ditaduras argentina e chilena, né? Porque os seus efeitos se fazem sentir até hoje. De que forma? Ainda os presos, os considerados inimigos da sociedade, continuam desaparecendo e sendo torturados. No momento que nós estamos aqui conversando, com toda certeza, em centenas de delegacias pelo Brasil afora, alguém está pendurado num pau de arara, alguém está sendo torturado. Desaparecimentos, basta eu citar aqui o Amarildo, né? Está ainda concluindo a transição do regime ditatorial para o regime democrático e por isso a comissão é importante, para consolidar a democracia de vez no país. Enquanto diversos outros países, imediatamente após o fim das suas ditaduras, criaram suas comissões da verdade, iniciaram as investigações, né, sobre o que aconteceu no cenário ditatorial. Aqui no Brasil, as comissões da verdade só vieram quase 50 anos depois, quer dizer. Isso, de fato, mostra a dificuldade que o Brasil tem, né, em encarar a sua história. Mas, antes tarde do que nunca, para possibilitar a criação de uma cultura de transparência, uma cultura de consolidação da democracia, né, de enfrentar a própria história. E a nossa esperança é que um dia os livros de história brasileiros, né, sejam reescritos com essas histórias que a nossa juventude ainda não conhece. E isso é a nossa função. Não adianta a gente descobrir quem foi que fez a tortura, quem matou, por que matou, aonde estão os desaparecidos, se só as pessoas que trabalham na comissão ou só as pessoas que vão ler esse relatório souberem. A gente tem que disseminar isso para exatamente construir caminhos para ter justiça e não mais violações de direitos humanos. Os familiares sabem, os ex-presos sabem. Há presos que foram torturados por eles, sabiam disso. Mas a grande maioria do povo brasileiro não sabe, né? Porque isso é negado até hoje, né? Pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica. Então, um desses agentes sai das trevas, né? Vem à luz do dia, à luz da democracia, e vem e reconhece na frente de todos que praticou esses atos, né, de barbárie. Certamente houveram excessos. Não, o que o senhor está chamando de excesso? Tudo que foi nomeado aqui. Por exemplo, vamos lá, choque elétrico é fato. É fato. Pau de arara é fato. É fato. E assim como
os atos da repressão não podem ser esquecidos. Nós temos episódios do terrorismo de Estado. A bomba que explodiu aqui, onde nós estamos, né? Na OAB, em 1980, que matou a dona Lida Monteiro, a bomba no Rio Centro, né? Então, marcas da memória transformaram em centros de memória locais, né? Públicos e privados, que serviram para a prática de tortura. Tudo isso faz parte de um conjunto de medidas, né? Que nós chamamos de justiça de transição, que visam exatamente a fazer com que o país vire a página dessa história, não escondendo os episódios. Bom, um dos trabalhos desenvolvidos pela Frente de Trabalho que cuida da memorialização de espaços da repressão ou da resistência é a Casa da Morte de Petrópolis. Era um espaço, até onde se sabe, usado pelo Exército Brasileiro, à época, o CIE, o Centro de Informações do Exército, e as pessoas sairiam do DOI-CODE para ir para a Casa da Morte, onde ou elas passavam a colaborar com o Estado repressor, ou então elas seriam esquartejadas, torturadas, esquartejadas e então desaparecidas. Isso é um fenômeno, um processo que aconteceu em vários países. Um dos grandes exemplos desse é a ESMA, Escola de Mecânica da Armada, na Argentina, que é hoje um dos principais centros de referência da memória e da resistência política da ditadura argentina. Existem outros exemplos no estado do Rio de Janeiro que a gente também tenta transformar em memoriais, como é o caso do DOPS, aqui na Rua da Relação com a Rua dos Inválidos, na Lapa. Nós queríamos transformar esse espaço em um espaço museológico que abrigasse esse discurso de que houve violações de direitos humanos no Brasil. O Estado precisa desenvolver um discurso oficial a esse respeito, reconhecendo que o Estado, ao mesmo tempo que é quem respeita os direitos humanos, quem protege os direitos humanos, tem o potencial também de ser o maior violador dos direitos e da dignidade do homem. Porque a página dessa história, ela ainda está em branco. O Estado brasileiro é quem tem que reconhecer, né, aquilo que todos nós sabemos que aconteceu, mas o Estado brasileiro tem que reconhecer oficialmente. O Estado brasileiro tem que vir a público e dizer onde está Rubens Paiva, onde está Stuart Ange, onde estão centenas de desaparecidos. Tem que reconhecer que aconteceu, que as suas dependências foram utilizadas, né, como centro de tortura, e o Estado deve pedir desculpas ao povo brasileiro pelo fato de isso ter acontecido. Aí nós vamos poder dizer que a nossa democracia deu um passo gigantesco para a sua consolidação definitiva.